Vamos lá. CD, Dropbox, Gits, CMPK. MKD S07 coração. Hoje sou dias. Então vamos nós, tá? Eu vou ter que apagar aqui, porque senão vai ficar no meio da tela. Bom, vou tentar fazer aqui no desenho. Então, se a minha tela é assim, e o meu ponto central aqui, o meu miolinho central, é X e Y, quem é o pontinho aqui em cima onde o coração vai começar? O X é o mesmo do original, porque eles estão no mesmo local em X, mas o Y vai ser Y menos T vezes 0,4. Isso daqui tudinho é a metade de T, T vezes 0,5. Então, esse pontinho aqui é T vezes 0,4. Esse pontinho aqui é menos T vezes 0,5. Esse pontinho aqui é menos T vezes 0,2. Então, assim, o tanto que eu somar ou subtrair aqui, eu estou me movendo só nesse local. Tá? Então, vou criar aqui a minha function setup. Create canvas 400, 0, function coração. Meu coração tem 3 valores, né? O X, o Y e o T. E aí eu vou desenhar vou fazer só uma linha, tá? Uma linha entre aquele começo e lá em cima. Então, para fazer uma linha, eu vou colocar os pontos aqui. Vou chamar de ponto A. O do meio era A, né? Então, esse carinha aqui eu vou chamar de A. O pontinho A. Esse daqui eu vou chamar de, sei lá, era o B, sei lá, se era o B, o C, o D. Então, se eu quisesse fazer um risco daqui para cá, só um risco normal, bastaria eu dizer quem é o X. O X vai ser o AX vai ser o X, que é o meio, o miolinho, ponto A, tá? E o Y vai ser o próprio Y. Quem é que vai ser o ponto B aqui em cima? B vai ser o X, cadê? Menos T vezes 0,4. O BX vai ser isso e o BY vai ser... Não, o X vai ser o próprio X e o Y vai ser Y menos 0,4. Mesma coisa que a gente fez aqui no desenho. O A vai ser X e Y e o B vai ser o mesmo X e no Y ele subiu 40% do total. O total aqui seria 50%. Metade do tamanho eu subi 40%. Então, se eu quisesse fazer uma linha entre esses dois, eu fazia um line entre AX, AY, BX, BY. Então, se eu passar os valores aqui embaixo na minha função, function draw, vou fazer aqui um coração. O primeiro vai ser lá no começo, não, no começo da tela não, na posição 100, 100, e vai ter tamanho 200. E o outro vai ser na posição 200, 200, e vai ter tamanho 100. Aí como é que eu vou rodar aqui? Eu vou chamar o P5 Live. P5 Live Pay. Como eu não mudei a cor, né? Ele não está desenhando nada. Deixa eu tirar o background aqui. Pronto. É muito ruim a gente fazer sem a referência do quadrado, né? Então eu vou mandar desenhar o quadrado de novo aqui. Só que lembrando, como agora eu estou pensando no centro, onde é que está o quadrado? Se eu estou pensando... Eu tô com a luz. Se eu estou pensando no centro,
O meu quadrado, ele começa bem aqui. Quem é esse cara? Bem aqui. É o x menos tamanho sobre 2 e o y menos tamanho sobre 2. E qual é o tamanho do quadrado? É tamanho. Começa bem aqui, ó. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um square. X menos t vezes 0,5, y menos t vezes 0,5. Aqui, ó. Aqui o centro. Aqui o topo do coração. Está muito alto, né? Esse topo do coração. Como é que eu posso abaixar ele um pouquinho? Onde é que eu mudo? Eu muro bem aqui, ó. Eu mandei ele subir 40%. Vou mandar ele subir só 30%. Então, vezes 0,3. Tá. O BY tá errado, desculpa, verdade. Não é X, não, é Y. O X sempre usa o X e o Y sempre usa o Y. Eu escrevi errado. Ok, então eu já tenho esse ponto. Já tenho esse ponto. Para desenhar o quadrado, eu acabei criando também esse ponto. Então, é mais fácil colocar na variável do que ficar digitando ele diretamente, porque eu não posso utilizar. Então, se esse era o A e esse era o B, eu vou chamar esse daqui de cima de C. E o C vai ter o X e o C vai ter o Y. C, X, C, Y. Eu vou lá e faço. Seja Cx vai ser igual a isso daqui. Subiu, foi metade para a esquerda. E o CY é Y menos. E agora eu posso utilizar as variáveis Cx e Cy. Ué, vamos lá. Vamos terminar os pontos. Aí agora a gente precisa dessa criaturinha aqui, bem aqui embaixo. Esse daqui. Esse aqui seria o D. Por que eu estou colocando A, B, C e D? Eu podia colocar qualquer coisa. Fundo, borda, esquerda, meio, topo. Eu poderia colocar qualquer nome. Esse poderia ser o meio X, meio Y. Topo X, topo Y. Poderia ser qualquer nome. Então, quem é a bordinha lá de baixo? O X é o mesmo desse e o mesmo desse. Então é X. O Y, ele começa aqui no Y e ele desce tudo. Eu vou colocar lá no finzinho da borda. Então ele vai descer metade. Seria Y mais T vezes 0,5. Porque 0,5 é o limite do que cabe dentro do quadrado. Então, o dx vai ser x e o dy vai ser y mais 0,5. Agora eu já tenho os pontos que eu preciso para o Bézier. Eu tenho A, eu tenho aqui, que ele vai começar no B, vai ir na direção do C e vai até o D. Se fosse fazer uma linha, era aqui, só precisava de 2. Para fazer o Bézier eu preciso de 8. Certo? Não, é porque o miolo, a gente está pensando agora não na ponta, ele não começa aqui. Eu começo pensando no centro. É como o círculo. Quando você desenha o círculo, você não desenha pela orelha do círculo, você desenha pelo centro. Por que a gente está fazendo isso? Porque se a gente desenhar pelo centro, eu não preciso mudar o centro. Se eu mudar o tamanho, o coração já vai aumentar. Se eu diminuir o tamanho, o coração já vai diminuir, ele sem sair do lugar. Se eu estivesse desenhando pela orelha, na hora que eu aumentasse o tamanho, o que o coração ia fazer? Ele ia ficar assim, ó. Entendeu? Se eu pensasse pela orelha, na hora que o quadrado está pequeno, o coração está aqui. Na hora que o quadrado aumentar, o meu coração saiu do centro. Ele veio para cá.
Aí ele diminuiu e vem para cá. Quando eu desenho no centro, o coração no começo está aqui. Conforme ele está aumentando, o centro não muda. Não, é só calcular a partir do centro. Por exemplo, quando eu mandar desenhar, eu estou calculando a partir daqui. Eu poderia ter colocado a ancoragem em qualquer lugar. Por exemplo, na hora que eu desenhei o quadrado, se eu tivesse desenhado no normal, x, y, t, ele ia fazer o quadrado bem aqui. Para fazer o quadrado ficar aqui, eu tive que dizer, ó, o meu quadrado começa do ponto C. Quem é o ponto C? É o x menos metade e o y menos metade. Aí eu desenho o quadrado. Então é só lógico. No fundo você está desenhando no lugar que você quiser. Só que na hora que você define que o quadrado está aqui, e que as coisas estão relacionadas com esse ponto, ele acaba ficando centralizado. Faz sentido não, mas vamos no feeling, entendeu? Vamos no feeling aqui para ver se dá certo. Ó, então eu preciso de onde começa o B, para onde ele vai, o C, e onde termina o D. Então a minha curva, ela vai ser o quê? Vai ser um Bezier. Vai começar onde? Vai começar no B, lá em cima. Então seria BX e BY. São sempre dois. Ok. Quem são os pontos de tração? É o C. É o C que puxa a curva. Tanto puxa a que sai de B, quanto puxa a que sai de C. Então agora eu vou colocar ele duas vezes, porque esse ponto ele serve para os dois lados. CX, CY, CX, CY. E aí ele vai terminar lá embaixo no D. DX, DY. Tá lindo esse coração, né? Vai aparecendo um vaso. Talvez a gente deveria puxar ela para cá um pouquinho, né? Então eu vou precisar criar outro ponto aqui para puxar, porque eu estou puxando os dois nessa direção. Aí fica assim. Então eu vou puxar esse para cá, mas esse aqui eu vou, sei lá, puxar para cá e ajustando. Hã? Mas cortei, né? Oi. Tá. Eu fiz com 2 velhos e 2 mais. Ó, então vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o ponto de tração daqui de baixo. Eu vou colocar que não tem ponto de tração aqui para baixo. Vou colocar quem puxa o de baixo sendo ele mesmo. Então não vai ter ninguém puxando esse cara. Então vou fazer o seguinte. Ó. Quem é que vai puxar o final? Ninguém. Eu vou colocar o ponto de ele mesmo. DX, DY. Na hora que eu tirei a tração desse ponto, que estava bem aqui, e joguei lá para cá, o coração já ficou uma coisa um pouquinho mais... Está muito comprido, a gente pode subir isso aqui um pouquinho. Aqui, né? Então agora vai ser 0,5, eu vou colocar 0,4. E aí a gente vai ajustando. Como eu só tenho ele sendo puxado de um lado, eu vou aumentar mais ainda essa tração. Aqui já é a borda, né? Disputar X puxado só pelo tema, normal, sem complementar. Vamos lá, eu vou fazer aqui o outro ladinho do coração. Deixa eu baixar esse daqui também. Menos 0,2. Aí agora a gente precisa só fazer do outro lado, né? Coração feio. Para fazer do outro lado, para consertar esse daqui, teria que vou criar aqui o início. Início X, início Y. Aí eu vou fazer o square baseado no início. Não vai mudar nada aqui.
E o C eu vou usar só como ponto de tração. A, B e C. Como o meu ponto de tração ele pode ser fora do quadrado, eu vou começar, cadê? Eu vou começar a puxar ele mais para a esquerda. Eu puxo ele mais para a esquerda, aumentando esse valor aqui. Então, 0,5 vai ser 0,7. 0,8. Tem uma cara de coração. Ah, meu Deus, é uma aula de desenho. E agora bastava fazer o contrário disso aqui para o outro lado. Não? Bastava agora fazer a outra bandinha. Seria a mesma coisa que isso, só que para o lado de lá. É? Fazer o é x, é y. E agora ele aumenta. Mais 0,8. E aí eu faço o meu outro desenho para o outro lado agora. CX, CY, não, vai ser o EX, EY, EX. Eu tô puxando demais. Ah, não, aqui é de... Ó, que coração fofo. Ele aqui ficou bonitinho. Não sei nem como é que eu fiz, não vou mexer em nada não. Pronto. Temos um coração. Abemos coração. Tá bonito? Não sei, não é romeno. Se eu puxar na direção do centro, o centro é A, né? Vou testar aqui para na direção do centro. Não, tô bom. Eu vou deixar assim. Eu gostei do meu coração assim. Tá parecendo uma rondente, né? Só faltava outra raiz. Ai, 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 ai. Não. Ok. Vamos tirar agora o quadrado, porque eu não preciso mais do quadrado. O quadrado era só minha referência, tá? Eu tenho agora os meus dois corações. Eu poderia ter quantos eu quiser. Meus dois dentes. Meus dois dentinhos. Gostei do meu dente. Vou deixar assim mesmo. Oi. Esse aqui tá mais bonito. Como é que eu animo... Oi. Agora para uma boquinha, né? Um sorvete com duas casquinhas. Hã? Beleza. A minha função, ela faz o que ela devia fazer. Que é desenhar um coração. Como é que eu animo esse coração? Hã? É a mesma coisa que a gente já fez em todos os exercícios. Fazer o coração, por exemplo, se eu criar uma variável de posição, e usar essa variável aqui em algum lugar, por exemplo, no tamanho. Começa com 0 e continua com 0, não muda nada no meu código. Mas se ela começar a aumentar, o que vai acontecer com o coração? Não, aqui, do jeito que está aqui, ele só vai aumentar. É a mesma ideia de todas as outras coisas, de fazer a cobrinha andar. Hã? Perdão, eu não estou escutando. É porque ele é 200 batido. Tu quer ver o... Eu não entendi, tu quer ver... Lá no final... Ah, tá. Ó, eu usei o B
Lembrando, né? Quem é o B, quem é o C. Ó, esse daqui é o A, o B, o C, o D e aqui seria o E. E aí qualquer coisa que você mude aqui neles, ou passe outros parâmetros, você vai acabar gerando um desenho razoavelmente diferente. Lembrando, onde começa, para onde vai o A, onde termina, para onde vai a última curva, né? São as duas trações. Então, da mesma forma que a gente animou todas as coisas... Cadê? Da mesma forma que a gente animou todas as coisas, a gente também pode animar essa daqui. O que é que acontecia com a cobrinha? Depois, quando acontecia algum evento, ela mudava de direção. Então, aquilo que estava somando no tamanho, passa a diminuir no tamanho. Hã? Foi embora. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Ué, eu não estou limpando a tela, não? Por que é que está sumindo se eu não estou limpando a tela? Como eu não estou limpando a tela, era para eu ver os anteriores. Mistério, sei não porque que ele está apagando. Deixa eu tentar aumentar mais ainda. Talvez ele esteja só sobrescrevendo. X mais sim. Não, mas a pergunta era por que é que eu não vejo os desenhos anteriores? Porque eu não estou limpando a tela, eu não estou dando uma função de background. Então era para eu ter o histórico do coração, né? Não. É verdade. O meu tá tentando. Tem os outros, né? O teu está mostrando o passado? É que eu fiz uma brincadeira aqui. Por que é que o meu não... Será que eu tirei o quadrado? Eu tirei o quadrado. Deixa eu tirar aqui também essa linha, que não serve para nada. Talvez... Ah, eu acho que a Bezier, ela desenha um quadrado. A própria Bezier faz o desenho e coloca um quadrado. Ó, é isso mesmo. Deixa eu só limpar a tela aqui que vocês vão ver. Background 0. A Bezier, ela preenche a borda. Na hora que ela faz isso, ela não pinta, ela pinta como se fosse assim. Ela pinta isso daqui, né? Ela vai pintar essa parte aqui todinha da frente. Ah, dá para ver se eu mandar o meu coração ir para a direita, ó. Então eu vou aumentar a posição do coraçãozinho de X. Estão vendo que agora ele tá indo para a direita. Ah, como tá legal. Ela aceita como adjetivo também, a peça. Ela aceita? No fio, se quiser tirar o... Então quer dizer que eu posso tirar a borda, no stroke, e deixar só o preenchimento. Fio, vou colocar de um coração vermelho. Right, obrigado. O meu foi feito com linhas e ideias, ele não dá pra feito tudo. Aqui o nosso ele não está pulsando ainda, ele está só se movendo, só para a gente ver. Se eu tirar isso daqui, ele vai só para frente. Ele vai só aumentar. Se ele também poderia começar grande e diminuir. Para diminuir seria só fazer um decremento aqui.
Ó, um está crescendo, o outro está diminuindo. Por que é que eu não estou vendo o que está diminuindo diminuir? Quem consegue sacar? Por que é que eu não estou vendo o que está diminuindo diminuir? Porque eu não estou limpando a tela. Então, quando eu pinto, na hora que eu pinto de vermelho dentro, ele não some, né? Ó, se eu der um background aqui, aí eu vou limpar e aí eu vou ver um crescendo e outro diminuindo. Ok. Bora lá. Vocês lembram do efeito que a gente viu ontem de fade? Como é que a gente fazia o fade? Vocês lembram? Ao invés de limpar a tela de uma lapada só, eu pintava a tela, o square, 00, 400, 400, né, que é a minha tela. Só que eu colocava uma cor que fosse... como é o nome? Translúcida. Tá muito legal. Muito bonitinho esse efeito. Agora falta inverter. A gente precisa de algum critério para o X começar, que ele sempre aumenta, tá vendo? Como ele sempre aumenta, ele só vai numa direção. Que nem a cobrinha. Se eu deixasse o incremento fixo, ele só iria sempre na mesma direção, sempre para a direita. Se eu quisesse que uma hora ele aumentasse e outra hora ele diminuísse, isso daqui não podia ser fixo, isso daqui tinha que ser a variável. Lembra? Vou parar aqui e vou deixar vocês acompanharem, tá? Tá. Por que está declarando X igual a zero? Esse X aqui seria o tamanho. Eu nem estou usando o X, eu só estou usando aqui para um coração diminuir e o outro aumentar. Mas esse nome X ficou ruim, porque X parece uma variável, né? Deixa eu colocar aqui de incremento, fica melhor do que X. Incremento. E aqui vai ser incremento mais um. Cara, essa partida. Quando tiver com o efeito de um aumentando e outro diminuindo, vai ficar mais legal ainda. Bora. Todo esse lereado aqui é só para eu achar os meus pontos. A, B, C, D, E. Ó, você vê que tudo segue a mesma forma. X começa em X, Y começa em Y. E eu só estou subindo ou descendo nesse desenho aqui, ó. Subindo ou descendo. Ou indo para a direita, ou indo para a esquerda. É o tamanho do quadrado no qual o coração está desenhado. Eu desenho quadrado do tamanho bem. Qual é o tamanho do tamanho bem? O tamanho do quadrado todo no qual ele está desenhado é T. Entendeu? Você está recebendo. Lembra da função? Ó? Eu estou desenhando dois corações. Um de tamanho 200 e outro de tamanho 100. Então aquela função ela vai rodar duas vezes. Ela vai fazer um coração que começa na posição 100, 100 e tem tamanho 200. Aquele primeiro. E na outra vez que ela rodar, ela vai fazer um coração de tamanho 200, 200 e de tamanho 100. Posição 200, 200 e tamanho 100. Por isso que esse começa grande, que começa de tamanho 200, e esse da direita começa pequenininho, que ele começa de tamanho 100. Essa ideia de como é que a função funciona, de eu poder criar uma coisa
e chamar para diferentes valores, é tipo uma lâmpadazinha que acende na cabeça da pessoa. Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, mas depois, tipo, ah, beleza, entendi. Não, eu não estou usando isso aqui, não. É porque antes eu usava isso para eu lembrar onde, para eu posicionar os quadrados, para eu saber que eu estava desenhando ele dentro do quadrado. Aí depois que eu não precisei mais saber onde era o quadrado que eu estava desenhando, eu tirei o quadrado. Não, mas no início o X ele tá usando. Né? Não, não, aqui eu não estou usando mais para nada. Porque isso aqui era só para eu lembrar onde é que o meu quadrado começava. Se o meu coração, se a referência dele era o centro é o x e o y que eu recebi por parâmetro. Então, se eu disse para desenhar um coração na posição 100 e 100, isso daqui é a posição 100 e 100. Se eu digo que o tamanho dele vai ser 50, então 100 e 100 é bem aqui. Isso tudo daqui para cá seria 50. Então, onde é que o meu quadrado começa? Na posição 100 menos metade do tamanho. Metade do tamanho é 25, se todo é 50. Então, ela começaria na 75, 75. Para esse quadrado de tamanho 100, 100, posição 100, 100 e tamanho 50. Então, a referência é sempre essa. Então, quem seria esse ponto? Seria o mesmo x, 100, seria o y, 100, menos 50 vezes 0,4, daria 20. Aí aqui seria a posição 80. Ficaria aqui na posição 80. Então, começa aqui na posição 100, 80. E aí eu saio calculando todos os meus pontos. Só pensando em onde ele começa, o tamanho total que ele tem e o tanto que eu quero andar, seja para cima ou seja para baixo. Partindo de x ou y, posso ir até menos 0,5t e no máximo até mais 0,5t. Aqui, para estar dentro do quadrado. Né? Então, tentem fazer o coraçãozinho para a gente fazer o coraçãozinho pulsar. Mesmo que não fique bonito, basta tentar botar os 3 pontinhos, entendeu? E aí você tenta fazer o desenho. O início eu acabo que eu não estou precisando. O início era só para fazer o quadrado. Desculpa. Oi. Esse efeito do fogo, então, Qual efeito? mudou o efeito Do fade. Foi o que a gente viu em sala ontem. Eu crio uma cor que é transparente, RGB alfa. E ao invés de mandar limpar a tela, que aí apagaria tudo, eu mando pintar com essa cor transparente a tela inteira. Então, a cada frame, ele vai pintar com um preto transparente. E aí ele vai ficando cada vez mais, vai dando o efeito do fade. Se eu trocasse isso aqui para outra cor, sei lá, um azul, não, cadê o azul? R, G e B. Pegar um azul transparente. Então, agora a minha tela vai ficando azul. Dá dor no zóio, ó. Ah, Maria.
Ó, pessoal, isso, porque a gente está fazendo um coração. Poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, se ao invés de fazer o coração, eu estivesse fazendo o círculo, o resultado ia ser exatamente o mesmo. Círculo. Tá vendo? O resultado ia ser exatamente o mesmo. A diferença é que eu precisaria definir a cor, né? Fio, red. Tá vendo? Uma está aumentando e a outra está diminuindo. É o mesmo efeito. A diferença é que ao invés de fazer com círculos, a gente está fazendo com coração. Não, eu só estou dizendo que seria qualquer desenho funcionaria igual. Coração. Oi. Tá parecendo um círculo quando o coração desaparece. Só tá um desenho uma função. Fantasmas. É, porque tá, né? Só aí, tá bom. Ghostbusters. Tu queres ver o coração? Pode. Deixa eu ver. Ok. Não, parece um círculo. É porque você está limpando a tela, ao invés de limpar com os quadrados, você está limpando com o círculo. Tem um círculo em algum local. E um square, coração. Depois vamos deixar as coisas. Por que está criando o X, o Y e o T aqui fora? Eles não sabem nada. Você não está usando como global. Você está passando por parâmetro. A aplicação de variantes, tá? Quando ele cria um nível, ele entra. Quando ele volta o nível, ele sai. Tá? As coisinhas aqui. Cada vez que eu vou para frente, eu voltava, cada vez que eu volto, eu espaço. X, Y, eu faço. Y, entrega em mim.
variáveis e uma e aí, quando perceber os nomes, ou usa os DNTs, ou usa o campo que entendeu? Minúsculo maiúsculo. Batata minúsculo, batata, doce, maiúsculo. Quando tu faz assim, parece que é literalmente duas formas de fazer. Você vê a aplicação assim, ok, então certo para a de você, cadê? Eu só tô. Vamos pegar isso. Se a gente tem uma moeda, tem mais menos menos. Só aumentar. Mas se você colocasse aqui, eu encontrei. Qualquer número de variável.
vamos lá, pessoal. Tentem fazer ele animar sozinho. Mas é fácil. Você não tem um incremento que está fazendo ele aumentar? Então você vai precisar de outra variável, que nem a cobrinha. A cobrinha você tinha uma variável que era a posição e outra que era a direção. A direção ficava aumentando a posição ou diminuindo a posição. Aqui é o mesmo conceito. Você vai precisar da posição, do X, do incremento, e você vai precisar da direção. Então, por exemplo, o incremento ele vai aumentando, 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 aumentando. Quando ele chegar em 100, aí você faz com que a direção inverta. A direção que era 1 vai se tornar menos 1. Então, ao invés de incrementar, ele vai decrementar. Só olhar o código do cara sobre elas e eu volto para gente. Não feliz meu coração. Vai sair. Ele vai, observa assim e depois ele volta. Tá pulsando, viu? Fazendo livros. Isso. Já é na formulação, né? Não, já para desenhar. Ok, a função. Separação aqui. Melhor? Então, bora lá, meu povo. Ó. É o mesmo conceito da cobrinha, é o mesmo conceito do DVD, só que toda vez que você muda um pouquinho a forma de enxergar, no começo não faz muito sentido. Antes você tinha a posição da cobra e uma variável direção que fazia a posição ir para um lado. Quando ele batia na borda, você invertia a direção e ele ia para o outro. Quando ele batia na borda, você invertia a direção e ele ia para o outro. Aqui a gente pode ter duas variáveis. Uma que determina o tamanho, que a gente começou a chamar de incremento, mas talvez seja melhor mudar de nome. E aí, se conforme o tamanho aumenta, um deles aumenta, o outro diminui. E a gente vai ter uma outra variável que se chama, sei lá, direção, mudança, delta. E a gente vai pensar no nome. Então, qual é a ideia aqui? Ó? Vou mudar isso daqui de incremento, não ficou legal, não. Eu vou chamar de tamanho. Tamanho. Então, aqui, ao invés de fazer incremento mais 1, eu vou fazer tamanho mais 1. E aqui, ao invés de aumentar, eu vou aumentar de tamanho. E aqui de tamanho. Como o tamanho só aumenta, ela só vai numa direção. O que eu quero agora é trocar isso daqui por alguma outra coisa. Eu vou chamar isso daqui de direção, que a gente já está acostumado com direção. Então, ora essa direção vai ser positiva, o tamanho vai aumentar. E o que acontece se eu conseguir tornar a direção menos 1? Aí ele começa a diminuir. Eu vou precisar de um if para controlar se isso aqui vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, vamos imaginar que começa positivo. Vou começar com a direção sendo 1. Ok? Mesma coisa, né? Antes eu sempre somava 1, agora eu estou somando direção. Agora eu vou precisar de um controle. Ó. Se o tamanho for maior do que 100, lembra que a gente fazia a mesma coisa com a cobrinha? Quando ele estourava um certo limite, aí eu vou tornar a minha direção negativa. E aí aquilo que estava aumentando vai passar a diminuir. Só que é a mesma ideia. Lembra que ele batia na borda, eu tinha que fazer isso para todas as bordas?
Isso daqui é uma borda lógica. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para quê? Para o outro lado. O que seria o outro lado? Se o tamanho for menor do que zero, direção você recebe 1. É a mesma ideia. Para o meu coração ficar... Oi. Poderia ser 2 e menos 2. Tanto faz. É a mesma ideia da velocidade. Quanto maior esse número, mais rápido ele muda. Entendeu? Lembra da velocidade? A gente tinha o x, e aí, se fosse positivo, aumentava. Se fosse negativo, diminuía. Então, poderia ser qualquer valor. Se eu quero que ele fique mais devagar, poderia ser o 0,1. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer ele aumentar mais rápido. Ele vai aumentar devagar, com 2, e vai diminuir... Não, ele vai aumentar rápido. Então, eu vou começar aqui em 5. Menos 2 e 5, né? Então, a primeira batida vai ser normal, depois... Por quê? Porque quem controla a velocidade com que a variável muda é a direção. Muito fofinho. Oi. Ó, é o mesmo que eles fizeram. Quando você faz o quadrado, square, eu fiz errado aqui, tá? O quadrado só precisa de um parâmetro. O outro é o quão boleado vai ficar o quadrado. Aí o quadrado ficava boleado. Eu que errei aqui. Eu fazia um quadrado redondo, uma bola quadrada. Oi. O seu coração é duro. Nossa. Uma coisa que pode acontecer, não tem. Tá? Então, ó, conceitualmente, a gente usou apenas coisas que nós já vimos. A gente só trocou o modelo. Então, ao invés de pensar numa bolinha que muda de direção, a gente está pensando num coração que muda de tamanho. Eu estou controlando se o meu tamanho aumenta ou se ele diminui. Como é que eu faço a cor do coração mudar? Se eu dissesse que quanto maior, mais vermelhinho. Quanto maior, mais vermelhinho. Então, ao invés de dar o fio direto aqui na marra, eu vou dar um fio assim, ó, é RGB. 100 mais o tamanho. 100 mais T. Então, quanto maior, mais vermelhinho. Tem muito efeito legal que dá para fazer com mudancinha de nada. Foi. Foi. Aqui, ó. Se o tamanho chegar em 100, ele começa a diminuir. Se ele passar de 0, ele começa a aumentar. Mesma coisa que a gente fez na cobrinha. Se ele batesse no lado, eu mudava a direção para ficar positivo, para ele ir para lá. Aí. Eu não posso.
E aí, vocês querem fazer mais alguma coisa nos corações? Cara, eu queria. Hã? Eu ainda tá desenhando, né? Não está entrando na tela. Você não vê quando a gente computador é assim, é só no pulso aqui. Mas não dá pra... Vamos no chão, é assim, se der só o web, vai ser um web gráfico. Vai ser. Na tela não vai ser gráfico, certo? Até mexendo assim, que tá no funcionário, você vai aqui, você vai tocar o desenho. Na verdade, uma plano antiga, né? Tá, uma apresentação, a pessoa tinha gostado, sabe? Tá funcionando, agora ele diminui, só que ele não tem um save, né? Pra fazer aquela açãozinha de ficar sumindo aos pouquinhos. Ao invés de mandar ali a tela e a página, a gente cria uma arma transparente e manda desenhar um quadradozão transparente aqui na frente da tela. Por isso que tem aquele square aqui em cima. Tá, assim. Esse square aqui é o quadrado que eu estou desenhando na tela. Você bota na frente. Vou fazer assim. Random 255 Random 255 Random Coração psicodélica. Mas Eu tenho que declarar a direção aqui em cima. agora, para fazer iniciar, você vai precisar trabalhar com o tamanho e outra variável para lá, também aumenta e diminui. A forma de uma posição e outra velocidade. Vou colocar aqui para assim. Ok, ó. Para quem já terminou e não ficar sem fazer nada, eu queria pedir para vocês tentarem fazer a seguinte coisa agora. Para os outros que não estão fazendo nada. A gente tem 2 corações, é bonitinho, mas fica só com um coração, certo? E faz ele andar pela tela como se fosse o DVD. Ele vai ficar pulsando pela tela. Porque alguns já terminaram, os outros ainda estão aqui. Então, o pessoal que terminou não ficar sem fazer nada, vai brincar. Entendeu? Faz o coração ele ficar pulsando aí pela tela. Vai. Cadê o... Sabe, se a gente voltar lá em cima. Olha. Tem 2 variáveis. Uma que controla o tamanho que ele está e outro que controla a direção que o tamanho vai. Então, eu vou começar com 0 e outro com 1. Por que um coração está aumentando na hora que o outro está diminuindo? Porque um começa com 200 e o outro começa com 100. O que começa com 100 está aumentando de tamanho e o que começa de 200 está diminuindo. Então, quando isso aqui for 0, vai ser 100 e 200. Ou seja, esse aqui vai ser o máximo e esse aqui vai ser o mínimo. Só que quando isso aqui for, essa variável for aumentando, 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 quando essa for 100, esse de baixo, que era pequenininho, vai ser 200, vai ser o grande, e o outro que era 200, 200 menos 100 vai ser 100. Entendeu? E aí a gente tem que controlar. Ela começa aumentando
Se o tamanho estourar, se o tamanho for 100, aí eu faço ele começar a diminuir. E se o tamanho, a variável o tamanho for para baixo de 0, aí eu faço ele começar a aumentar de novo. E aí, da mesma forma que eu pegava isso daqui e jogava na velocidade, eu vou pegar isso daqui e jogar no tamanho. Então, vocês percebem, pessoal, que a disciplina é toda um passinho atrás do outro, que a gente vê numa atividade, a gente acaba usando o tempo todo. Então, vamos lá. Se o seu coraçãozinho já pulsa, faça ele passear pela terra. Faça. Pulsando, tá? Pulsando. A diferença está vendo ali, ó. A gente sempre está fazendo o mesmo tamanho, sem ser. Eu precisaria criar agora uma seção de separações. Se ele vai mudar, não vai ser mais seção. Eu queria criar uma posição X e uma Y de separação. E aí, se X versível, eu tenho que mudar de alguma forma. Poderia ser uma capital normal, poderia ser aleatório, se dá uma impulso. Poderia ser que nem o tem uma velocidade que vai fazer que ele eu vou brincar com a posição.
Outro comportamento. Então vamos nós, ó. E aí, vocês gostaram da atividade? Gostar é uma palavra muito forte. Minha sugestão, tá? Eu vou colocar uma das atividades da semana. Eu vou colocar como atividade livre é criar uma animação. Como que a gente fez ontem, que a gente fez hoje. A animação pode ser, pode ser com imagem, criar uma animação livre. No caso que a gente fez aqui, a gente não movimenta ele pela tela, a gente só muda o tamanho. E a gente foi pegando uma técnicazinha daqui e atuar. Vai controlar a hora aumenta, a hora diminui. Essa brincadeira aqui do if tem infinitas funcionalidades aqui no if. Então eu poderia fazer com que, sei lá, de 0 a 100 ele aumenta, depois ele para um tempo, depois ele volta. Então assim, qualquer mudançazinha aqui vai dar um resultado diferente. Então o desafio é vocês, de forma opcional, fazerem uma animação. Vocês podem criar o próprio desenho de vocês, entendeu? Ou também vale. É uma animação. Por exemplo, vou fazer um coração drogado aqui. Meu coração adolescente não sabe para onde vai. Eu vou criar aqui o coração X, que vai começar no 100. E o coração Y, que vai criar uma posição para o coração. Ao invés de eu ter 2 corações, eu só vou ter um. Antes ele começava no 100, 100. Agora ele vai começar no CX, CY. Mudou nada. Eu só troquei o 100, 100 que estava fixo por CX, CY que continua sendo 100, 100. Só que o que acontece se todo o frame ele se mexer um pouquinho? Random. Tá mexendo ou não? Ai, não, eu tô colocando errado. Coloquei só o mais. Mais igual, né? Mais igual. Para ele ficar um pouquinho mais rápido, 2 pixels aqui. 2 para mais ou 2 para menos. Pronto, cadê? Meu coração adolescente. Ó. Não sabe para onde vai. E toda ideiazinha nova gera um novo resultado. E se você controlasse a cor, ela mudando de pouquinho, como a gente já fez em outras animações, você poderia impedir ele de sair da tela, como a gente fez em outro local. Eu poderia desenhá-lo sempre na posição do mouse, ó. Mouse X, é assim, é? Mouse Y e mouse X, né? Alguma coisa assim. Mouse X. Assim, pega as ideias que você já viu. Se fosse um coração que você... A gente viu lá no Fan Program como é que fazia ele girar, não foi? O quadradinho não girava? Você colocaria dava um lá transversal, o translate para a posição do mouse e cria uma variável para deixar ele rodando. Então seria um coração acrobata. Seria o rotate e o translate. Translate para o centro e rotate para fazer ele rodar. Ele podia ficar indo para a direita, para a esquerda, direita para a esquerda, direita para a esquerda. Ok, bora fazer a chamada.